Quando digo que sou bióloga marinha, o que a minha mãe pensa? E o que os meus amigos pensam? O que a sociedade pensa? E como de fato é? Saudações zoológicas! Eu sou Amanda. E eu sou Bruno, e hoje você vai descobrir tudo o que precisa saber para se tornar biólogo marinho ou bióloga marinha aqui no Brasil, como qual faculdade fazer e onde trabalhar. A biologia marinha é um ramo da biologia que estuda os seres vivos que vivem no oceano e também nas regiões costeiras, como praias e manguezais, e estuda também a interação desses seres vivos com os ambientes em que eles ocorrem. Além de estudar também as atividades humanas que se utilizam desses recursos marinhos vivos que os oceanos possuem. Mas como se tornar biólogo marinho? Basicamente, você tem dois caminhos: fazer uma graduação em biologia marinha ou se graduar em biologia e depois fazer uma pós-graduação na área marinha, que pode ser uma especialização ou mestrado e doutorado. Mas então, o que é mais vantajoso? Fazer graduação em biologia marinha ou fazer graduação em biologia e depois se especializar na área marinha? A principal vantagem de cursar uma faculdade de biologia marinha é a total imersão no tema. Além disso, geralmente essas faculdades estão localizadas no litoral, e essa proximidade dos ecossistemas marinhos pode proporcionar diversas experiências de campo. Já as desvantagens são que, como a área é específica demais, o mercado de trabalho acaba sendo muito restrito. Então, se você fizer uma faculdade de biologia, acaba tendo mais chances no mercado de trabalho, pois estará apto para trabalhar em muito mais áreas, e você não perderá nada se fizer uma pós-graduação nas áreas de ciências do mar posteriormente, em relação a quem fez graduação em biologia marinha. E esse foi o caminho que eu segui. Eu me formei em biologia, mas depois fiz mestrado e doutorado em ciências do mar. O meu mestrado foi em pesca, e eu trabalhei com estatística pesqueira marinha e com etnobiologia pesqueira, que é basicamente o conhecimento dos pescadores tradicionais. Assim, mesmo tendo me formado como mestre em aquicultura e pesca, como eu sou bióloga e trabalhei com recursos pesqueiros marinhos, eu posso ser considerada bióloga marinha. Isso porque biólogo marinho é quem trabalha com biologia marinha. E além de mestre em pesca, eu atualmente faço doutorado em oceanografia, com ênfase em oceanografia biológica. E por falar em oceanografia, qual que é a diferença entre oceanografia e biologia marinha? A oceanografia é a ciência que estuda o oceano como um todo, e ela é dividida em 5 grandes áreas: oceanografia física, química, geológica, social e biológica. A oceanografia biológica é equivalente à biologia marinha. Assim, se você quer estudar o oceano como um todo, incluindo todos os seus aspectos, faça graduação em oceanografia. Agora, se o seu negócio é estudar os organismos marinhos, então faça biologia marinha, ou biologia com especialização na área marinha, como já falamos. E muita gente quer estudar biologia marinha por causa dos animais marinhos que têm muito apelo popular. Chamamos eles de fauna carismática, ou fofofauna. E por esse nome, você já deve saber de quais animais estamos falando, não é mesmo? É claro que estamos falando de baleias, golfinhos, focas e leões marinhos, tartarugas, pinguins, entre outros vertebrados marinhos carismáticos. E muita gente também tem fascínio por grandes predadores, como tubarões, e por invertebrados impressionantes, como polvos e lulas. Mas biologia marinha é muito mais do que fauna carismática, tubarões e polvos. Aliás, ela é muito mais do que só animais. A biologia marinha também estuda os micro-organismos marinhos, as algas, o fitoplâncton, que aliás sustentam toda a cadeia trófica dos oceanos e ainda produzem a maior parte do oxigênio do planeta. Ela também engloba o estudo de substâncias químicas produzidas por organismos marinhos, como as toxinas dos corais e das águas vivas e o potencial farmacológico dessas substâncias. E não podemos nos esquecer do estudo dos recursos pesqueiros marinhos, como peixes, crustáceos, moluscos e também da atividade pesqueira nos ambientes marinhos.
Viu só quanta coisa dá para estudar nos oceanos? Mas onde será que um biólogo marinho pode trabalhar? Profissionais da biologia marinha podem atuar na área de conservação e educação ambiental voltada para os organismos marinhos em projetos específicos e em instituições públicas e privadas. Exemplos dessas instituições incluem ONGs, centros de reabilitação de organismos marinhos e instituições de monitoramento de organismos marinhos em praias, aquários públicos e museus. Muitas ONGs e projetos de conservação e educação ambiental são voltados para organismos marinhos que estão ameaçados de extinção, como o Projeto Tamar, que é focado em tartarugas marinhas, o Projeto Peixe-Boi Marinho, o Projeto Baleia Jubarte, entre muitos outros. O interessante é que durante a graduação, seja em biologia, biologia marinha ou oceanografia, você pode ter a oportunidade de fazer estágios nessas instituições. E por falar em oportunidades, não percam a oportunidade de fazer cursos durante e após a graduação. Você vai aprender muito com eles. Há uns bons anos atrás, eu fiz um curso de extensão de noções básicas de oceanografia lá no Instituto Oceanográfico da USP. E naquela época eu jamais pensava que pudesse um dia fazer pesquisa lá. E lá estou eu, anos depois, fazendo meu doutorado nessa instituição. Esse curso foi muito importante para mim. Ele e o curso de mergulho que eu fiz no mesmo ano foram decisivos para minha escolha em trabalhar com organismos marinhos. Já a escolha de trabalhar com peixes foi influenciada por eu ter feito um estágio em um aquário durante a graduação e posteriormente um estágio que eu fiz na coleção de peixes do Museu de Zoologia da USP. Biólogos marinhos também podem trabalhar com consultoria ambiental em regiões costeiras, com consultoria em pesca, mais especificamente com a gestão sustentável de recursos pesqueiros e com aquicultura de organismos marinhos, ou seja, dando consultoria para empreendimentos de cultivo desses organismos. Além dessas instituições, os biólogos marinhos podem trabalhar com pesquisa acadêmica nas mais variadas áreas e, neste caso, precisam de uma formação científica, um mestrado e doutorado, como já falamos por aqui. E uma coisa importante, você não precisa necessariamente coletar organismos marinhos na natureza para estudá-los. Você pode estudar organismos que foram coletados anteriormente e que estão armazenados em coleções científicas, especialmente em museus de história natural. Essas coleções são valiosíssimas em termos científicos, pois permitem que muitos estudos sejam feitos, mesmo com organismos coletados há dezenas de anos atrás. E esse é um dos motivos pelo qual o incêndio no Museu Nacional deixou uma perda irreparável para a ciência brasileira. Pesquisadores que estudam a área marinha realizam expedições ou campanhas para estudar ou coletar amostras do seu objeto de estudo. No campo da biologia marinha, essas amostras podem ser desde entrevistas realizadas com pescadores e coletores, que é o que eu fiz durante o meu mestrado, coletas de informações sobre organismos marinhos através de observações a bordo de embarcações ou através de mergulhos, coletas de água para o estudo de micro-organismos, de lixo, de algas, de animais e até mesmo coletas de amostra de tecido e sangue de animais ou implantação de dispositivos de monitoramento, seguidos de posterior soltura dos animais. E muita gente acha que quem faz pesquisa na área de biologia marinha vive no mar, mas isso não é verdade. Ir para campo às vezes custa muito caro por conta de todo o equipamento e logística envolvidos. Além disso, a coleta em campo é apenas a parte inicial da pesquisa, e praticamente toda análise é feita posteriormente em laboratório. E um dos equipamentos mais importantes da análise científica de praticamente todas as áreas é o computador. É nele que passamos horas e horas fazendo as mais diversas análises e, é claro, escrevendo os frutos da pesquisa. Mas sendo bem sincera, o trabalho em campo é uma das partes mais legais. No laboratório que eu faço parte, nós temos um projeto chamado Deep Ocean, onde realizamos expedições para coletar organismos de mar profundo, aquelas criaturas abissais. Participar desse projeto e das expedições tem sido a melhor experiência profissional da minha vida até o momento. Biólogos marinhos também podem trabalhar com educação ambiental marinha e costeira e com divulgação científica. Você pode trabalhar com isso ministrando cursos, palestras, oficinas, produzindo material didático e até conteúdo audiovisual, como vários dos vídeos que fazemos aqui no Zoomundo.
Em termos de salário, não existe um piso por lei para o salário do biólogo, incluindo o biólogo marinho, embora o Conselho Federal de Biologia tenha publicado uma instrução onde sugere um piso salarial de 6 salários mínimos vigentes, mas como já falamos por aqui, é comum ver biólogos formados recebendo um valor bem inferior a esse para o emprego de tempo integral. E os valores envolvidos em contratos de consultoria por tempo determinado variam de acordo com o tipo de trabalho, a carga horária e, é claro, o porte da empresa. Já professores pesquisadores de universidades públicas normalmente têm um salário inicial de em torno de 8 a 10 mil reais. Este é um excelente momento para ingressar nas ciências do mar, porque nós estamos na década do oceano, definida pela ONU como o período no qual vamos valorizar mais pesquisas e educação em prol dos oceanos. E se você pensa em se tornar um biólogo marinho e quer começar a partir de uma graduação em biologia, clica nesse vídeo aqui onde nós contamos em detalhes como é essa profissão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!